Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o dia foi daqueles intensos no Corinthians, sabe como é? Né? A confusão envolvendo o Memphis Depay rolou de novo. Ele apareceu, foi multado, pediu desculpas, mas o que será que realmente está acontecendo por trás disso tudo? Não é só o Memphis, não o ex-presidente ou presidente afastado. Augusto Melo acabou de ser denunciado pelo Ministério Público dentro daquela investigação da Polícia Civil no caso da Vidbet. Vocês lembram dessa história, né? Ele e outros ex-diretores também estão no meio disso. Além disso, temos o André Sanches, que vejam só reapareceu gastando o cartão corporativo do clube, admitiu que fez isso, disse que se confundiu, mas não deixa de ser um baita rolo. É cada coisa, meu irmão, parece que o Corinthians não dá trégua mesmo. Então chega mais que eu sou o Chico Garcim, inscreve aí no canal e bora juntos destrinchar esse turbilhão que foi essa quinta-feira. Bom, rapaziada, vamos direto ao ponto, porque tem muita coisa pra gente discutir nesse vídeo. A quinta-feira foi daquelas normais, só que no Corinthians normal é sempre meio doido, né? Vamos começar pelo Memphis Depay. Logo pela manhã já comecei acompanhando o que rolava com ele, porque ele não apareceu no treino de quarta-feira mesmo. Sendo dia de reapresentação depois da folga da terça-feira e ainda feriado em São Paulo, ou seja, não tinha desculpa pra faltar. E o pior, ele não deu nenhuma justificativa para a comissão técnica, nem para a diretoria, sumiu simplesmente. A galera do Corinthians esperava ele na quinta e finalmente ele apareceu, participou de uma reunião com Osmar Stabile, que é o presidente interino, com o Fabinho Soldado, o executivo do clube, e com o técnico Dorival Júnior. Depois dessa reunião, o Corinthians soltou uma nota oficial dizendo que o Memphis conversou com essas pessoas influentes dentro do clube e manifestou o desejo de continuar no Corinthians. A diretoria tratou o assunto como resolvido, só que depois foi divulgado que ele havia sido multado financeiramente por ter faltado ao treino, o que gerou um debate curioso, como que o Corinthians multa um jogador se o clube está devendo dinheiro? Para ele meio contraditório, né? Não sabemos exatamente como isso foi acordado, talvez um desconto em algo que o clube deve a ele, ou uma penalidade simbólica, não está claro. Depois disso, o Memphis ainda se reuniu com o elenco e pediu desculpas. É importante lembrar que ele tem um peso muito grande dentro do time. É uma das lideranças do grupo, então o gesto dele foi relevante. Mas não foi só ele que não recebeu a premiação do Paulistão, outros jogadores também estão na mesma situação. O Memphis já tinha notificado o clube que se não pagassem o que deviam, ele poderia deixar de cumprir algumas obrigações, o que ajuda a entender o motivo da falta. Ao treino. Resumindo, faltou ao treino. Depois se reapresentou, pediu desculpas, foi multado, e a diretoria quer fazer parecer que o assunto está encerrado? Será mesmo? A gente não sabe o que vem daqui pra frente. Será que isso foi só uma esticadinha no feriado? Uma insubordinação momentânea, tipo, já que não estão me pagando, eu não vou treinar, mas depois a gente resolve. Ou será que é só mais um sintoma daquele bolo gigante de insatisfação com a instabilidade política e financeira que vive o clube? Isso a gente não tem como saber agora, mas que a situação é tensa. Isso é fato. Tecnicamente, o Memphis faz falta e ele é esperado como titular para o próximo jogo contra o Bragantino. Já me manifestei antes sobre o custo-benefício do jogador, que gera bastante debate justamente pelo problema financeiro que o Corinthians enfrenta. Será que o clube consegue arcar com o que ele rende e o quanto ele custa? É uma conta complicada. Mas dentro de campo, ele realmente traz benefícios, tem uma participação importante em gols, seja em assistências ou finalizações. E é um jogador que ainda pode decidir partidas importantes. Então, se ele tem contrato, o melhor para o Corinthians é poder contar com ele. Se a situação se complicar e o clube não conseguir honrar com os pagamentos, aí sim pode fazer um acordo para liberá-lo. Isso, claro, seria um prejuízo, porque no mercado não é fácil encontrar alguém que tenha a influência e a qualidade que ele tem. Não fez Libertadores ou Sul-Americana, mas foi destaque no Paulistão e na temporada passada. Enfim, o assunto não está encerrado, apesar do clube querer fazer parecer que sim. A torcida está dividida. Tem quem quer que o Memphis vá embora porque dizem que ele custa muito caro e tem quem entende que ele é importante para o time. Aí fica aquela discussão clássica. Querem o Everaldo, o Leonatel, o Rodrigo Varanda e aquele time de jogadores mais limitados?
Eu particularmente fico do lado de que, apesar do custo, ele é importante e vale a pena ajustar os detalhes para mantê-lo. E agora que fechamos esse capítulo do Memphis, vamos para outras tretas. O André Sanches, falando em reaparecer, deu as caras também nessa quinta. O repórter Marco Belo, do portal Meu Timão e da Rádio Transamérica, descobriu que André usou o cartão corporativo do clube para fins pessoais lá em 2020, no Réveillon de 2019 para 2020, gastando cerca de 9 mil dólares. Aí o Marco Belo entrou em contato com o André, que recebeu a fatura e encaminhou para seu jurídico. André confirmou que os gastos eram verdadeiros, admitiu que se confundiu porque o cartão corporativo do Corinthians e o dele eram do mesmo banco, o Santander, e que acabou usando o cartão do clube sem perceber. Disse ainda que vai ressarcir o clube com juros e correção monetária. É aquele típico batom na cueca, né? Já era meio difícil negar. O problema é que, além desses 9 mil dólares, o GE divulgou que há outras despesas no cartão corporativo, como em Fernando de Noronha, envolvendo restaurantes e até joalheria. André também confirmou que vai ressarcir essas despesas. Isso tudo faz a gente refletir. Será que, se a imprensa não tivesse descoberto essas coisas, será que esse dinheiro voltaria para o clube? Porque, sinceramente, para o clube e para dirigentes, a 9 mil às 6 mil dólares pode parecer pouco, mas não deixa de ser uma quantia relevante, especialmente num clube com tantos problemas financeiros como o Corinthians. Aí fica a pulga atrás da orelha e as outras coisas que não aparecem, que nem a gente consegue apurar. Será que não tem muita coisa rolando por aí que não chega ao conhecimento da imprensa? O que a gente sabe é que o Conselho Fiscal do Corinthians é o órgão responsável por fiscalizar esses gastos do clube, incluindo o uso do cartão corporativo. Esse conselho tem a missão de zelar pela governança do clube. Mas parece que em gestões anteriores, principalmente com André Sanches e Duílio Monteiro Alves, muita coisa passou batido. Eles continuam no clube porque são membros vitalícios do CORE, o conselho que é formado por ex-presidentes, e esses caras têm muita influência, inclusive, na sugestão de relatórios e denúncias que culminaram no impeachment do presidente Augusto Melo, mas o que chama a atenção é que, enquanto o Conselho Fiscal deveria ter sido rigoroso na fiscalização das gestões anteriores, a gente percebe que ele meio que vendou os olhos para várias coisas. Enfim, esse capítulo do uso do cartão corporativo do André Sanches foi fechado com a confirmação dele de que vai ressarcir o clube. Já o Augusto Melo, que vocês lembram, está afastado e foi denunciado pelo Ministério Público por crimes que já haviam sido investigados pela Polícia Civil no caso Videbet. Ele, Marcelo Mariano e Sérgio Moura, diretores, estão na denúncia. A denúncia inclui furto qualificado, associação criminosa e lavagem de dinheiro baseada na investigação da Polícia Civil e no indiciamento. O Ministério Público entende que o dinheiro do clube foi desviado por meio de empresas fantasmas, aquelas que aparecem só para fazer transações de dinheiro ilícito e lavagem de capital, e pede que eles indenizem o clube em 40 milhões de dólares. É um processo que agora vai para a justiça e o juiz vai decidir se aceita a denúncia e se Augusto Melo vai ser julgado. Enquanto isso, o Corinthians vive esse caos total e ainda tem a expectativa de que em pouco mais de um mês, numa assembleia geral, o próprio Augusto Melo pode ser reconduzido ao cargo de presidente. O que será que vai acontecer? Ele vai conseguir se defender. É uma paulada atrás da outra para ele e isso atrapalha muito a vida do clube. No meio disso tudo, ainda tem o Memphis, que falou que está chateado e desconfortável no clube porque não recebe informações direito. Isso é estranho porque tem gente como o Fabinho Soldado, que é o executivo e o elo entre a diretoria e o futebol, que deveria manter o Memphis informado. O Memphis disse que sentia que estava recalculando a rota o tempo todo e que os gestores do clube eram desorganizados. Isso mostra que o problema não é só financeiro, mas de gestão mesmo. Falta comunicação e isso gera insegurança. Desconfiança, inclusive, no próprio elenco. A gente ainda vê jogadores com salários atrasados e atletas reclamando que nem sempre recebem o tratamento digno que merecem. O Memphis virou uma espécie de termômetro do que está acontecendo no clube, porque a situação dele é bem emblemática, com grandes jogadores querendo sair, outros querendo entrar, e tudo isso somado com a confusão política do clube.
O Corinthians tem que se organizar urgentemente porque o Campeonato Brasileiro já está começando a esquentar e o time precisa estar forte, unido e focado para brigar por títulos. Não dá para ter um time com tanta instabilidade assim. No meio de tudo isso, a torcida fica confusa e dividida. Muitos ainda estão com esperança, acreditam que os jogadores podem dar a volta por cima, que a diretoria vai se acertar e que o clube pode melhorar. Outros, porém, estão desanimados, cansados de tantas confusões e de notícias ruins. E não é para menos, porque o Corinthians é um clube gigante com milhões de torcedores apaixonados e vê-lo nessa situação de bagunça administrativa é triste. Para quem acompanha o dia a dia do clube, fica evidente que o problema não é só um jogador faltando treino ou um dirigente gastando cartão corporativo, é muito maior que isso. É uma bola de neve de desorganização, falta de transparência. Problemas financeiros graves, falta de comunicação e uma crise política interna que parece não ter fim. O Corinthians precisa urgentemente de uma reestruturação profunda para voltar a ser competitivo, respeitado e para que a torcida possa se orgulhar novamente. Eu particularmente acredito que o clube precisa de uma gestão profissional moderna, transparente e que tenha como foco principal o futebol, a valorização do elenco e o respeito à torcida. Tem que acabar com essas pendências e confusões, fazer uma auditoria verdadeira, entender o que deu errado e corrigir. Os jogadores precisam ser valorizados, informados e ter um ambiente saudável para jogar. O torcedor merece mais respeito, merece ter um time forte para lutar por títulos e com uma diretoria que honre seus compromissos. Enfim, o Corinthians vive um momento muito difícil e quinta-feira foi só mais um capítulo dessa novela interminável. O Memphis que se cuide, porque se ele sair, vai deixar uma lacuna técnica importante. O clube tem que se cuidar porque as denúncias contra o Augusto Melo podem abalar ainda mais a estrutura. O André Sanches talvez esteja tentando consertar os erros do passado, mas a desconfiança é grande. E a torcida, como sempre, está na espera de um futuro melhor, na esperança de dias mais calmos e vitoriosos. É isso aí, pessoal. Seguimos acompanhando de perto e trazendo tudo para vocês aqui. Seguindo essa linha de raciocínio, não dá para ignorar o impacto que tudo isso tem dentro do vestiário. O ambiente entre os jogadores está cada vez mais pesado e isso se reflete no desempenho dentro de campo. O Corinthians, que já foi conhecido por sua força coletiva, hoje enfrenta um cenário de incertezas que abala a confiança dos atletas. O Memphis Depay, que até pouco tempo atrás parecia ser uma espécie de âncora para o time, agora vive essa tensão constante e o que se percebe é que ele não está sozinho nessa. Outros jogadores também estão inquietos, porque não é fácil você dar seu máximo e não ter a certeza de que vai receber aquilo que foi prometido, que sua dedicação vai ser recompensada e que a diretoria está de fato cuidando do clube com responsabilidade. O treinador Dorival Júnior tem um desafio enorme pela frente. Ele precisa gerir esse elenco que está cansado, confuso e meio perdido com tudo que acontece fora das quatro linhas. Já vimos vários técnicos passarem pelo Corinthians, mas esse momento exige algo a mais, uma capacidade de liderança que vai além do tático e técnico. É preciso conversar com os jogadores, mostrar que a diretoria está tentando resolver as coisas e que dentro do campo o foco é total. Mas como manter o foco quando o jogador abre o celular e vê notícias sobre atrasos salariais polêmicas com o presidente afastado, denúncias na justiça e ainda por cima uma instabilidade política sem precedentes? A situação financeira do Corinthians, que já era delicada, parece só piorar a cada dia. Dívidas acumuladas, contratos antigos que pesam no caixa, ausência de receitas que foram prejudicadas pelo cenário pandêmico e pela gestão administrativa que não soube se reinventar. O clube depende demais da receita de venda de jogadores e dos patrocínios para manter as contas equilibradas. Só que com essa instabilidade política e esses escândalos envolvendo os ex-presidentes e dirigentes, muitos patrocinadores começam a pensar duas vezes antes de renovar seus contratos ou firmar novas parcerias. Isso afeta diretamente o dinheiro que entra e acaba piorando o problema dos salários atrasados, das contas a pagar e do planejamento para o futebol. E olha, não dá para subestimar a pressão da torcida. O Corinthians tem uma das torcidas mais apaixonadas e exigentes do Brasil. E quando ela vê que as coisas não estão caminhando bem, a cobrança aumenta demais. E não é só cobrança por resultados dentro de campo, que já é difícil,
mas também uma cobrança por transparência, por ética e respeito. A torcida quer saber onde está o dinheiro, quer saber o que está sendo feito para resolver os problemas, quer ver um projeto claro para o futuro. E isso, infelizmente, está longe de acontecer. A impressão que fica é que a cada dia surge um novo problema, uma nova polêmica e o ciclo de crise não para. O caso do presidente afastado Augusto Melo é emblemático nisso tudo. Ele foi denunciado pelo Ministério Público, acusado de crimes graves como furto qualificado, associação criminosa e lavagem de dinheiro, relacionados a operações suspeitas de desvio de dinheiro do clube através da Vidbet, uma empresa que estava envolvida em apostas e apostas esportivas, um mercado que, apesar de crescer muito, ainda é cheio de riscos e precisa de uma gestão extremamente responsável para não virar um esquema para lavagem de dinheiro. E não foi só ele, outros ex-diretores também foram incluídos na denúncia, e o pedido de indenização chega a 40 milhões de dólares, um valor absurdo para um clube que já sofre tanto para pagar suas contas básicas. Isso mexe com a imagem do Corinthians, de forma negativa, deixa o clube ainda mais fragilizado e dificulta que bons investidores ou gestores sérios queiram se envolver com o time. Enquanto isso, no meio dessa confusão toda, o clube segue tentando se organizar para o campeonato. O elenco tem que manter a rotina de treinos, a comissão técnica precisa preparar os jogos, mas o ambiente não é nada fácil. O Dorival, que é experiente, sabe que uma equipe com cabeça tranquila rende muito mais, e a verdade é que o Corinthians está longe disso hoje. É uma bola de neve que começou com os problemas financeiros, se misturou com a disputa política dentro do clube, se estendeu para as questões jurídicas e agora já contamina o dia a dia do elenco e da comissão técnica. Tudo isso impacta a performance dentro de campo e a tendência é que a situação continue difícil enquanto não houver uma solução definitiva para esses problemas. Além disso, o elenco está cheio de dúvidas. Os jogadores mais novos que ainda estão começando a carreira acabam ficando inseguros com o cenário, sem saber se vão receber, se vão ter oportunidade, se o clube vai cumprir os contratos ou se vão precisar buscar outros times para se firmar. Já os jogadores mais experientes, aqueles que têm mercado e sabem seu valor, acabam se desmotivando ou até cogitando sair, o que prejudica ainda mais a qualidade do time. Isso gera um efeito cascata, porque a torcida começa a reclamar, a imprensa cobra, a diretoria se desgasta e o ciclo de crise continua. É importante destacar que, apesar de tudo, o Corinthians ainda tem uma base sólida de atletas que se dedicam e querem ajudar o clube a superar esse momento. Mas a pressão é grande e a cobrança externa e interna não facilita. O jogador hoje quer mais que um salário em dia, ele quer ambiente, respeito, transparência e um projeto claro. Sem isso, o futebol sofre e o clube perde sua força. O que se vê são atletas tentando se adaptar, lidando com nervosismo e incertezas, o que naturalmente afeta a concentração e o rendimento nos jogos. No meio disso tudo, a diretoria interina tenta manter o barco à tona, mas a situação política é complicada. Há uma expectativa grande para a Assembleia Geral que vai decidir o futuro do clube. O Augusto Melo pode tentar retornar apesar das denúncias, isso deixa a torcida ainda mais apreensiva. O Corinthians precisa urgentemente de uma reestruturação administrativa profunda, de uma nova postura que priorize a transparência e o profissionalismo. Sem isso, será difícil voltar a ser o clube que já foi campeão e referência nacional. É uma situação que merece a atenção de todos os corintianos, porque não é só sobre futebol. É sobre o futuro do clube, sobre a credibilidade da instituição e sobre a paixão de milhões de torcedores. O Corinthians é gigante, tem uma história linda e merece dias melhores, mas para isso acontecer é preciso muito trabalho, responsabilidade e união de todos os setores do clube, desde a base até a presidência, passando por cada funcionário, jogador e dirigente. Enquanto isso, a gente fica acompanhando cada passo, cada novidade, tentando entender o que está por trás das manchetes e torcendo para que o Corinthians encontre o caminho certo para superar essa crise e voltar a brilhar no futebol brasileiro e internacional. Porque a torcida merece, o elenco merece e o clube merece. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando.
Nos bastidores do futebol brasileiro, um rumor que tem ganhado força promete agitar o mercado de transferências nas próximas semanas. Roger Guedes, atacante que brilhou no Corinthians e atualmente defende o Al Rayyan, do Catar, apontou o clube paulista como sua primeira opção para um possível retorno ao Brasil. A declaração, feita em entrevistas recentes e conversas informais, reacende a esperança da torcida corintiana e movimenta os corredores do Parque São Jorge. Desde que desembarcou no futebol árabe, Roger Guedes tem se destacado pelas boas atuações, mas o desejo de voltar ao país e especificamente vestir novamente a camisa do Corinthians parece estar cada vez mais próximo de se concretizar. Fontes próximas ao jogador afirmam que ele mantém uma relação muito próxima com a diretoria do clube paulista e que as conversas para viabilizar essa transferência estão em andamento, ainda que de forma discreta. O Al Rayyan, por sua vez, não tem se mostrado totalmente fechado para negociar o atacante, especialmente se a proposta financeira for adequada e houver interesse claro do atleta. A possibilidade de Roger Guedes voltar ao Corinthians vem num momento em que o clube busca reforços ofensivos para a temporada, tentando retomar o caminho das vitórias e fortalecer o elenco com jogadores que já conhecem a casa e a torcida. A torcida, por sua vez, já começa a se agitar nas redes sociais, levantando a hashtag #VoltaRogerGuedes e trazendo à tona os melhores momentos do jogador com a camisa alvinegra, quando foi decisivo em várias partidas e conquistou a admiração do público. No entanto, o cenário ainda é de incerteza. Além do aspecto financeiro, que precisa ser ajustado entre clubes e jogador, há também o fato de que o Al Rayyan não está disposto a abrir mão do atacante sem garantias claras de um bom retorno. Isso pode implicar numa longa negociação, com idas e vindas, até que um acordo seja finalmente anunciado. Ainda assim, o fato de Roger Guedes ter deixado claro sua preferência pelo Corinthians coloca o clube em vantagem diante de possíveis concorrentes no Brasil, que também podem estar de olho no jogador. Além disso, a possibilidade de retorno do filho pródigo tem tudo para mexer com o ambiente do elenco corintiano, que vê em Guedes um jogador que poderia rapidamente se adaptar e ajudar em campo, além de trazer motivação extra para o grupo. A diretoria, por sua vez, avalia o custo-benefício da contratação, levando em consideração não só o valor da negociação, mas também o impacto positivo que o retorno do atacante poderia gerar em termos de engajamento da torcida e visibilidade para o clube. Enquanto os detalhes continuam sendo alinhavados longe dos holofotes, o burburinho em torno de Roger Guedes só aumenta. Será que o atacante voltará a vestir o manto alvinegro? O que está claro é que o Corinthians está no centro desse possível retorno e que a torcida, ansiosa, acompanha cada passo dessa novela que promete ser uma das mais comentadas do futebol brasileiro nos próximos dias. Seja para reforçar o time ou para dar um presente aos fãs, o nome de Roger Guedes voltou a ecoar forte nos corredores do Parque São Jorge e essa história ainda está longe de acabar. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!